Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, venho mais uma vez aí partilhar conhecimento com vocês através do estudo continuado do livro Vinha de Luz, certo? Vamos esperar o pessoal entrar, tudo certinho. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live da Casa do Caminho. Boa noite, querida Esther, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Boa noite, Adailto, seja bem-vinda. Boa noite, Libânio, isso, Libânio. Muito boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, muito boa noite, seja bem-vinda. Cá estou novamente partilhando conhecimento com vocês, né? Nossa querida amiga Renata teve os imprevistos e eu me ofereci mais uma vez a partilhar o conhecimento com vocês aí através desta live, certo? Boa noite, querido amigo Décio, seja bem-vindo. Patrícia Seixas, seja bem-vinda, minha linda. Boa noite, Otília Colombo. José Nilson, seja bem-vindo. A Casa do Caminho, ela se localiza na rua Roque de Mingo, número 431. Tá? Temos a informação também, se você quiser, lá na página do Caminho, da Casa do Caminho. Lá tem a descrição, o telefone também, se você precisar. Certo? Boa noite, Airan, seja bem-vinda. Muito bom tê-los aqui novamente. Então, para quem quiser participar, né, da casa presencialmente, temos nos dias na terça e quinta-feira, às 20 horas, tá? Às sextas-feiras, às 14 e às 15 horas. E também aos sábados, no período da manhã, que é a evangelização das crianças, a partir das 8h30 da manhã. E aos domingos, em 3 horários, que seria às 9, às 10 e às 11. Certo? Manuel, querido amigo, seja bem-vindo. De nada, espero ter ajudado. Todos bem? Espero que sim, né? Então, os recadinhos já comecei dando, né, em relação aos horários da Casa do Caminho. Novamente, só de praxe, a Casa do Caminho faz as lives durante a semana também, às terças, quintas e aos domingos. Então, a partir das 20h20, às 20h30 a gente dá início às reflexões do livro, certo? Boa noite, Angelina Colombo, seja bem-vinda. Isso, meu querido Décio, Libânio, isso, Malibânio. O Décio acabou de colocar aí, ó, Rua Roque de Mingo, 431, Jardim Martinica, São Paulo. Isso aí. Boa noite, querida amiga Denise Loureiro, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Não se esqueçam de pegar a aguinha para ser fluidificada, tá? Para vocês tomarem, tanto para vocês, para os seus entes queridos e também para os seus pets. Tudo bem? O que mais? Lembrando que a Casa do Caminho também já está funcionando o bazar presencial. O bazar presencial ele funciona das segundas às sextas, né? Das 13h30 às 17 horas. A partir da 1h30 da tarde às 17 horas, até 5 horas da tarde. Boa noite, Marlene Souza, seja bem-vinda. Lembrando sobre as doações em relação
né, que a gente consegue reverter em vendas para a Casa do Caminho, que assim as doações que a gente recebe tanto das roupas, sapatos, livros, utensílios domésticos e etc., a gente consegue aí colocar em prática, né, a venda para reverter em dinheiro para a gente pagar os nossos compromissos, que é a conta de água, luz, telefone, aluguel e etc. também, certo? E assim a gente vai tanto ajudando a casa como ajudando as outras pessoas também, tá? E também as doações que a gente tem em referente os alimentícios, né? Que a gente faz a formação das cestas básicas. Os alimentos não perecíveis, a gente faz a formação das cestas básicas e também dos materiais de higiene, que também fazemos o kitzinho aí para estar entregando essas famílias necessitadas. Kit vai um papel higiênico, vai pasta de dente, sabonete, entre outros, tá certo? Deixa eu ver os recadinhos. A Má tá falando assim sobre a minha calma. Eu nunca fui assim, nunca fui no sentido assim, ainda estou aprendendo a exercitar a paciência, né? Lembra que a gente sempre pede para Deus e para Jesus em relação a como que a gente obtém as nossas virtudes. Ah, Senhor, me dá paciência sobre tal coisa, me dá inteligência para tal coisa. Deus dá as condições, né? E a gente começa a exercitar as nossas virtudes. E assim a gente vai praticando. Não é fácil. Todos os dias é um desafio. Por mais que a gente erre, né? Um desses dias temos a outra oportunidade no outro dia para reconhecer esse erro e corrigir e colocar em prática. Certo? Boa noite, Antônia Santos, seja bem-vinda. Luciana Campanelli, seja bem-vinda. Ah, mas daí é prática, é uma questão de prática. Vivenciando um dia de cada vez, sem pressa, tá? Não precisa ter pressa no seu aprendizado, porque a reforma íntima ela funciona dessa forma. A reforma íntima é reconhecimento das nossas imperfeições, dos nossos defeitos e colocar em prática a correção desses defeitos e transformando-os em virtudes. As virtudes já existem dentro de nós, a gente precisa exercitar, a gente precisa aprender a colocar em prática. E a gente colocando em prática, a gente se torna aquele verdadeiro evangelho vivo na terra, né? A gente acaba se transformando nos discípulos. No trecho do texto de hoje a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Iraci, seja bem-vinda. Muito bom. Marlene Souza, Dailton. Desculpa balançar aqui que tá num pedestalzinho. Certo? Então, dando os recadinhos novamente, não se esqueça de pegar água tanto para você, para o seu ente querido e para o seu pet. Em relação às vibrações, né? Escreva o nome da pessoa por inteiro em relação a para colocar as vibrações. E no finalzinho você coloca encarnado, mas também pedimos para você colocar intenção. A intenção é o sentimento que você deseja que aquela pessoa receba. Paz, harmonia, amor, esperança, fé, felicidade, boas intenções. Isso é uma boa intenção, certo? E também serve para os desencarnados. Descreva o nome completo. No finalzinho você coloca lá desencarnados e também inclui a sua intenção, seu bom sentimento e tá tudo certo, ok? Boa noite, querida Ideilda, amiga, seja bem-vindo. Meu amigo Gustavo, saudade sua, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom tê-los aqui. Isso aí, pessoal. Mandando seus emojis de amor e carinho, com muita alegria, com muito amor. Sente num lugar confortável para as reflexões no dia de hoje. Quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados
E quem não se sentir confortável, não tem problema nenhum, mantenha os seus olhos abertos, mas pedimos que os seus pensamentos e os seus sentimentos estejam ligados a Deus e a Jesus, certo? Boa noite, querida Ismeia, seja bem-vinda, minha amiga. Rita Avelino, seja bem-vindo. Muito bom. Ah, e quem não quiser se sentir desconfortável em relação a colocar os nomes para as vibrações aqui na live, não tem problema nenhum. Você pode ir lá no Message da Casa do Caminho, descrever os nomes por extenso, tá? Encarnados e desencarnados, colocar suas intenções, a gente coloca mesmo assim nas caixinhas das vibrações, certo? Então, vamos lá, que é 2031 aqui, deixa eu ver se está tudo certo aqui também, 2031. Então, vamos nos sintonizar, ok? Muito obrigado, Adaildo, pelas estrelas. Muito bom, agradeço a todos vocês. Certo? Então, antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, ligar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus. E assim, harmonizados, tranquilizados, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, adquirindo conhecimento através do estudo evangélico, através das reflexões, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos encarnados, estarmos conscientes e buscando a consciência dos nossos atos e das nossas atitudes e das nossas responsabilidades como espíritos encarnados. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão, que nos orienta, que nos proporciona dias melhores, que nos ensina, que nos motiva e nos enche de amor. Também vamos agradecer a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, ao Dr. José Maurício, dirigente espiritual da Casa do Caminho. Agradecemos também aos nossos amigos, irmãos, que são os nossos guardiões, os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores. Agradecemos também aos professores e aos alunos que se colocam à disposição para nos ensinar no dia de hoje as reflexões. Agradecemos também a presença dos irmãos e irmãs que aqui se encontram, que vêm através dessa oportunidade buscar o seu desenvolvimento intelectual, moral e espiritual, e assim segue na fenda da evolução, buscando o seu aperfeiçoamento. Queridos mestres, colocamos à disposição para o aprendizado, permita que compreendamos as informações, as reflexões no dia de hoje e também nos ensine a colocar em prática para o nosso aperfeiçoamento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito, né? Muito bom a gente faz essas reflexões. Então, vamos lá? Então, a gente está dando continuidade aqui no Vinha de Luz, certo? Estamos no capítulo 7. Esse capítulo 7 ele vem falar sobre aos discípulos. Para quem quiser acompanhar, é o capítulo 7, aos discípulos. O querido Emmanuel, ele sempre nos traz a reflexão do Novo Testamento, né, que vem nos auxiliar no desenvolvimento moral. E assim, essa reflexão que será dita hoje, a gente também vai pegar um trecho dessa leitura evangélica para a gente ter mais entendimento sobre as reflexões do Emmanuel, certo? Então ele diz assim: mas nós pregamos ao Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, Paulo, ele que escreveu a carta ao Coríntios, né, que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Então, a gente vai lá no capítulo 1, versículo 23, né, e dá entendimento ao que está escrito aqui para a gente colocar em prática, certo? Então, ele começa lá.
O nome do título é Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Certo? Então ele começa assim, lá no versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as escrituras sagradas dizem, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos intrusos. Aí ele continua. Ele continua falando. Então, o que poderão dizer os sábios e os intrusos? O que vão dizer os grandes oradores deste testemunho? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Olha lá. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamado de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem para que os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Olha lá. Olha que interessante esse trecho. Agora, meus irmãos, lembre-se de que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto da vista humana, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, que Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, ele escolheu os que o mundo acha que é fraco. Né? Para destruir o que o mundo pensa, o que importa, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo, Jesus, e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo que Deus e somos salvos. Portanto, com as escrituras sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Então, para a gente ter entendimento em relação a isso, a gente sabe que antes da vinda de Jesus, né, existia um caos e o povo, a humanidade daquela época estava se perdendo. Então Deus, na sua sabedoria divina, enviou seu Filho, Jesus, para nos ensinar os verdadeiros valores, a verdadeira essência dos ensinamentos de Deus. Porém, nem todos quiseram escutar esses ensinamentos, nem todos fizeram a crença em relação aos ensinamentos de Deus, e com isso, cada um seguiu devido ao seu livre-arbítrio. Os que compreenderam os ensinamentos buscaram colocar em prática, e os que não quiseram colocar em prática seguiram os seus caminhos. E é assim que está funcionando no dia de hoje. Deus, ele capacita todas as pessoas, né? Deus, ele chama todas as pessoas à responsabilidade do seu desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. E com isso, nem todo mundo nem todo mundo quer ouvir esse chamado. Por quê? Quando Deus chama as pessoas para esse trabalho, para esse desenvolvimento, Deus chama cada um na sua responsabilidade para assumir a sua própria vida. Não culpar o outro pelos próprios erros que você comete ou apontar o dedo para o outro e vice-versa. Então, quando Deus nos ensinou,
através de Jesus Cristo, sobre os seus ensinamentos, muitos de nós debochamos dos ensinamentos dele, achamos que ele estava sendo um, um, como que eu posso dizer? Que ele estava sendo um charlatão e tudo mais, mas com o passar do tempo a gente foi vendo que o que o Cristo ensinou é a verdadeira sabedoria, o verdadeiro sentido para a nossa vida, e o que os demais fazem são o charlatanismo, né? Que é o charlatanismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E isso acontece nos tempos de hoje. Isso acontece em todas as religiões, em todas as crenças. Se a gente não for um buscador da verdade, a gente acaba se perdendo e deixando se iludir pelas falsas ideias, pelos falsos ensinamentos, pelo falso sentido da vida. Então, o nosso querido Emmanuel, ele vem trazer essa reflexão para a gente pensar sobre, e é o sentido assim, ó. A vida moderna, com a sua realidade brilhantes, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O que a gente está fazendo aqui? Principalmente eu, a Renata e os demais trabalhadores da Casa do Caminho, quando a gente faz a palestra, é uma pregação. É partilhar esse conhecimento evangélico com vocês que estão buscando esse desenvolvimento. Mas não adianta a gente só pregar de boca. Não adianta a gente só vir aqui e ler esse livro aqui se a gente não colocar em prática. Então, Deus e Jesus quer que a gente aprende os estudos evangélicos, mas também que vivenciamos isso no dia a dia, buscando a reforma íntima, buscando a correção das nossas imperfeições. Se eu vou lá e falo mal do coleguinha, e eu tendo conhecimento do estudo evangélico, eu vou imediatamente raciocinar, pensar que esse ato é errado e vou lá e vou parar. Eu vou tomar uma nova conduta, vou tomar uma nova postura. E cada vez que eu faço isso, eu vou vivenciando o verdadeiro evangelho. E ele continua: o homem que se internou pelo território estranhos dos discursos sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Olha que interessante. A gente vê muitos pregadores, né? Muitas pessoas que falam do Cristo, que falam dos ensinamentos de Deus, apenas de palavra, apenas pela leitura da Bíblia, até mesmo pelo livro sagrado que eles têm, ou até mesmo pelos livros espíritas, dentre outros, somente de palavras. Somente que essa palavra ela vai ter uma elevação, mas ela não vai ter nenhum sentido, ela não vai ter uma convicção, porque a pessoa não está vivenciando aquilo que ela está lendo. Ela não está vivenciando aquilo que está sendo pregado. Ela não está vivenciando aquilo que Jesus nos ensinou através das ações dele. Então ele diz: expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Olha só que interessante sobre isso. Ele continua: há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, né? E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológico que ensinam publicamente a sutil exploração da massa. Se a gente parar e observar, a gente vai encontrar isso em todas as religiões que não tem o embasamento evangélico, que só tem a palavra, que só tem a postura, aquele magnetismo que Deus está me usando, mas Deus está me usando para eu conquistar uma certa coisa, né? E assim eu vou crescendo, o meu lado material, meu orgulho, meu ego, e vou conduzindo as outras pessoas a fazer o mesmo.
e vou atacar o psicológico dela, vou atacar a mente dela para fazer a mente dela, para ela não buscar a mensagem de Deus, só acreditar naquilo que eu estou dizendo, e se for contrário é o diabo, se for contrário é o demônio, e tudo isso. Isso é muito perigoso. As pessoas se deixam levar e não buscam a informação. Esse é o perigo. A pessoa pode falar que nem eu estou falando? Pode. Mas cabe a você ter essa responsabilidade de ir lá no estudo que a gente faz, ou dentre outros estudos, e buscar a leitura e colocar para ver se faz sentido na sua vida. Não apenas acreditar naquilo que a gente está dizendo por aqui, né? Além disso, você tem que vivenciar esses ensinamentos para ter a certeza dessas leituras que a gente faz. Então ele continua. Olha que interessante. E nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra, que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando as suas obras isoladas, as experiências divinas daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Olha só que interessante isso. Então, o quadro de um discípulo é cheio de altos e baixos. Momentos estão bons, momentos estão ruins pelas dificuldades. Isso é uma coisa natural, porque aí a gente aprende a lidar com as nossas emoções, aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, aprendemos a lidar com o que vemos, com o que sentimos, com o que falamos, com o que ouvimos. Né? A gente tem que passar por essas dificuldades para o nosso amadurecimento. Não tem outro jeito a não ser esse. A vida com Cristo não é fácil. A vida com Cristo é desafio após desafio, dia após dia. Temos o nosso momento de descanso com Jesus, temos nosso momento de amparo, de fortalecimento, de recuperação das nossas forças através do Cristo. Mas fora isso, não existe outro meio. Então ele vai falar assim que a edificação com a crucificação de Jesus é isso. Você ter ele como base, mas não escolher em relação a Jesus já me salvou lá, se crucificou, salvou dos meus pecados e pronto, eu estou livre. Não. Ele falou daquela forma para a gente tomar consciência que se a gente já pecou lá atrás ou ainda peca, a gente tem que parar, reconhecer os nossos erros, buscar as nossas correções e seguir em frente. E nunca mais pecar e nunca mais errar. É uma coisa difícil? É, mas é uma prática que a gente tem que exercitar dia após dia. E assim a gente vai amadurecendo. E assim a gente vai crescendo. E ele continua: novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espíritas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Olha só o que a gente vivencia dia após dia. Os novos discípulos, eles vão passar por isso, mas eles têm que se manter firme, né? Quando eu comecei, eu era muito afobado para fazer todas as coisas na casa espírita. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria dar passo, eu queria dar a palavra do mentor, eu queria incorporar um espírito, isso e aquilo. Mas aí, com o tempo, através do estudo evangélico, eu fui compreendendo que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu amadurecimento e eu preciso passar por esse progresso. Cada coisa vai ter suas dificuldades, mas eu tenho que ter bom ânimo e seguir em frente. Em cada lugar vai ter seus desafios? Vai, mas se eu quero vivenciar as coisas evangélicas que Jesus nos ensinou, eu preciso passar pelas dificuldades, não tem outro meio. Então ele continua. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso
aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão da loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Olha só. Então, até aquela época, tinha tudo isso. Os discípulos daquela época queriam porque queriam fazer, não compreendiam de imediato os ensinamentos do Cristo, espalhavam um conhecimento que dava essa falsa ilusão. Que é viver com Cristo é fácil, que viver nos ensinamentos evangélicos é fácil, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A gente tem que passar por um processo, por um amadurecimento, tanto intelectual, como espiritual, como moral, e assim a gente vai crescendo, a gente vai vivenciando isso. A gente tem que vivenciar aquilo que a gente aprende. Não adianta a gente só pegar aqui e ler e tá bom, eu sou bom com as pessoas de dentro de casa e na rua eu sou um capataz, ou na rua eu sou um amor e dentro de casa eu sou um capataz. Não, a gente tem que vivenciar isso diariamente. A gente vai escorregar? Vai, mas o processo é lento, o processo é dia após dia. E ele continua, olha lá. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e os gregos utilizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectos vaidosos, olha lá, prossegue na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo o ensinamento com o verbo santificado pelas ações e testemunhais. Então, nos dias de hoje a gente vê a mesma coisa. Praticamente nada mudou, né? Algumas coisas para os nossos tempos ainda continuam um caos, as pessoas estão se perdendo, estão usando droga, estão bebendo descontroladamente, estão fumando, estão cometendo crimes, assassinatos, etc. Mas o verdadeiro discípulo do Cristo é aquele que absorve a informação que a gente está fazendo agora através do estudo e coloca em prática para o nosso aperfeiçoamento, né? A gente não precisa fazer tudo de uma vez. As coisas demoram séculos. Para a gente estar aqui hoje, quantos séculos ou quantas encarnações a gente passou para tomar consciência da nossa responsabilidade? Para tomar ciência de que o caminho do Cristo é o mais correto, é o mais confortável para o nosso aperfeiçoamento, que as falsas ilusões, né, das paixões inferiores é que cometem, né, o nosso desvio e permitimos isso. Lá atrás a gente foi ajudado pelos irmãos espirituais, né, os irmãos mais esclarecidos daquela época. Hoje estamos tendo um pouco de consciência disso e hoje a gente está auxiliando aquelas pessoas que estão à nossa volta através do nosso exemplo e também a gente está ajudando aquelas pessoas que estão muito mais atrás, que enxergam da gente um verdadeiro exemplo. Olha que responsabilidade que temos, hein? Ele continua. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. Isso vai aparecer o tempo todo. O tempo todo. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. Então, olha lá, as dificuldades sempre vão aparecer, mas o aprendiz fiel, ele não vai atemorizar. Ele compreende que ele já é um ser espiritual, que ele tá numa vestimenta de carne, que ele está passando por um processo de aprendizado, que ele está colocando em prática as virtudes, que ele está buscando a correção das imperfeições, né? Que o nosso momento cada vez mais vai melhorar, nossas imperfeições vão ser corrigidas e numa próxima encarnação a gente vai viver melhor, a gente vai ter novas oportunidades de aprendizado. E assim é a lei do progresso, a gente não precisa ter pressa, a gente não precisa ficar atemorizado em relação às coisas que a gente
está vivenciando, por quê? Cada qual faz a sua escolha, cada qual assume a sua responsabilidade, mas se você quer viver com Cristo, você sabe que você vai passar pelas dificuldades, você vai estar protegido, mas está tudo tranquilo, está tudo sob o controle. E ele continua: o comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, né? E a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe serão inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando, educando com o libertador imortal. Então, Jesus, ele vai ser isso, né? Ele vai ser, não, ele é isso na nossa vida, né? A gente está passando pelas dificuldades que a gente está vendo no dia de hoje, em relação ao Covid, em relação à varíola do macaco, em relação à destruição, né, por causa dos intempéries da natureza, né, furacões, enchentes e etc. de coisas, a gente sabe que é um processo de renovação. Primeiro tem que vir o caos, tem que ainda estar surgindo as dificuldades, os problemas, as coisas ruins, para a gente tomar consciência de que aquilo não serve mais para a gente, que o nosso caminho é com Cristo, é um caminho reto, certo? E que a passar de geração para geração, ele vai continuar exemplificando, ensinando através, né, da imortalidade. É assim que funciona o progresso. E a gente tem que tomar consciência disso. Mas para isso a gente precisa estudar, gente. Não tem como adquirir conhecimento, a sabedoria sem estudo. E também não tem como você desenvolver o seu lado moral e intelectual sem você praticar, né? Por isso que a gente sempre fala e reforça. Você precisa fazer a reforma íntima. Eu preciso fazer a reforma íntima. Ciclano precisa fazer a reforma íntima. É tudo isso. A reforma íntima é reconhecer que você tem as suas imperfeições, mas precisa corrigi-las. Você precisa assumir a responsabilidade da sua existência. Você está aqui para isso. Você está aqui para ser esse discípulo, para ser esse evangelho vivo na Terra. Certo? Espero ter passado a informação para vocês. Tudo certinho. Até passei um pouco do horário, mas a gente não vai estender muito. A gente vai para as nossas vibrações, depois para o nosso passe e por fim a gente faz o encerramento, tá ok? Para quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados. E para quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos, mas com os pensamentos e os sentimentos ligados a Jesus e a Deus, tá ok? E assim, com os nossos corações abertos, cheio de gratidão, de amor, os nossos pensamentos ligados à espiritualidade de luz, vamos envolver o nosso planeta Terra em uma luz violeta cintilante, inundando cada canto desse mundo, inundando cada casa, cada ambiente, cada estabelecimento, inundando as pessoas, desde o fio de cabelo até a cutícula da unha, do pé. A gente vai ver o nosso planeta rosado, assim como as pessoas. E essa energia, e essa luz, e essa cor, vai transmutar essa energia de ruim para boa. E assim a gente vai depositando mentalmente em cada coração a semente de Jesus Cristo. Qual é a semente de Jesus Cristo? O amor, a paciência, a compaixão, a alegria, a fé, a esperança, a harmonia, a coragem, a caridade e dentre outras virtudes.
Isso também serve para nós mesmos, fazendo transbordar dos nossos corações, das nossas mentes, todas essas virtudes. A gente sente a presença do Mestre Jesus dentro de nós, a presença do nosso Criador, nosso Deus dentro de nós. Se sentimos mais felizes, mais alegres. E cada vez mais que a gente faz isso, automaticamente a gente vai esvaziando os nossos pensamentos, nossos sentimentos ruins e dando espaço cada vez mais às bênçãos de Deus, às alegrias. A gente vai enfeitando o nosso lar com fitas coloridas, com flores coloridas, fluidificando as águas, limpando cada piso, cada parede, cada teto com água fluídica. E essas nossas vibrações servem também como um passe. Olha que interessante isso. Ao mesmo tempo que a gente vibra, que a gente doa, a gente recebe. É isso que Deus e Jesus esperam da gente. A nossa boa ação, o nosso bom pensamento, a nossa boa alegria. Cada vez mais que a gente faz isso, a gente transmuta a energia dentro do nosso lar, dentro dos corações que dividem o nosso lar conosco, com as pessoas que estão à nossa volta dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente onde Deus nos colocou, no transporte público, num caminhar de rua. E assim a gente vai levando a presença do Cristo e de Deus a cada pessoa. E cada vez que a gente faz isso, a gente se conecta com a espiritualidade de luz, com os benfeitores, com os nossos mentores. E com esse recadinho que os nossos irmãos e irmãs espirituais nos entregam no dia de hoje. Essa reforma, essa transformação, se tornar esse discípulo do Cristo, vivenciando o Evangelho dia após dia. Cada vez mais que a gente progride, menos a gente erra, mais a gente acerta e a gente vai amadurecimento. A gente pode sempre pedir ajuda à espiritualidade de luz, a Deus e a Jesus, transformando os nossos corações e os nossos pensamentos em fonte viva do amor e da alegria. E assim os nossos irmãos e irmãs também se alegram pelas nossas atitudes, pelo esforço que a gente está fazendo para estudar, para adquirir o conhecimento, e nos incentiva cada vez mais para nos mantermos firmes nesse desenvolvimento, nessa transformação, com muito amor e com muita alegria. E assim, encaminhamos para o encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus por cada palavra, por cada reflexão, por cada sentimento recebido, cada carinho, cada amor. Senhor, que possamos estar aqui na próxima palestra que será realizada no domingo, com muita compaixão, com muita alegria. Nos ensine a colocar em prática para nosso aperfeiçoamento todas as reflexões. Mais uma vez, abençoe a nossa noite e nosso início de final de semana, e assim possamos cada vez mais estar na sua presença. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Eu ia fazer as vibrações, né? Fazer as nossas doações, mas partiu para outro caminho, e isso é delicioso. É quando a gente se permite vivenciar o Evangelho, se permite deixar ser conduzido por Deus e por Jesus. Certo? Deixa eu dar uns oizinhos pro pessoal que entrou aqui, deixa eu ver. Ismeia, querida Ismeia, Gustavo, Ideilda, mandando
Pessoal mandando Denise, Maria, seja bem-vinda. Shirley, seja bem-vinda. Quem mais? Quem mais? Eric Meire, seja bem-vindo. Meu querido amigo Caio também, seja bem-vinda. Ju Esconza, seja bem-vinda, minha amiga. Um beijo para Mari. Regina Mobará mandando seus emojis. Airan, gratidão. Ju Vieira, seja bem-vinda. Muito boa noite. Só as pessoas lindas. Isso aí. Maria, seja bem-vinda. Muito boa noite. Manuel, domingo de manhã vamos ter trabalhos espirituais na Casa do Caminho. Quem quiser ir, esteja convidado. Isso aí. Marilene Barbosa, seja bem-vinda. Lene de Fátima, seja bem-vinda. Isso aí, a gente tem os trabalhos. Lembrando, para quem quer estar presencialmente na Casa do Caminho, precisa ligar lá ou mandar uma mensagem via WhatsApp, fala o dia, o horário que você quer comparecer, tá bom? E se você não puder comparecer no dia, ligue novamente desmarcando, porque assim a gente consegue colocar outras pessoas que precisam e desejam ir, certo? Então, agradeço a presença de todos. Ah, manda um beijo para ela também. Muito obrigado, Mari. Obrigado, Ju. Obrigado, Eric. Muito obrigado, Dailton Castro. Luzimar, muito obrigado. Isso aí, pessoal. Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.